Fala aí, meus jovens, vocês estão tranquilões aí? Galera, hoje eu vou falar um pouco para vocês aqui das vantagens, né, de morar em São Paulo quando você trabalha remotamente, né? Eu não sei se eu deveria fazer esse vídeo com as vantagens ou os pontos positivos e negativos, né? Só que dado que eu moro em São Paulo, trabalhando remotamente, e eu tô gostando da experiência agora, né? Depois que eu comecei a trabalhar remoto e depois que eu me mudei para essa nova casa aqui, eu acho que fica melhor falar sobre as vantagens de se morar em São Paulo quando você trabalha remotamente, tá certo? O ponto é, se você não trabalha remotamente, morar em São Paulo não vale a pena, tá certo? Mas também tem aquela questão do dinheiro, né? Porque às vezes se você não trabalha remotamente, você é uma pessoa que está presa ao local onde está a sua empresa e onde está a sua qualificação. Antes do trabalho remoto, mesmo para minha área de TI, por exemplo, eu não teria como trabalhar em outro local do Brasil que não fosse São Paulo, né? Até poderia, só que eu ia ganhar muito menos dinheiro, né? E aí no custo de vida, São Paulo tem um custo de vida maior, então é difícil de fazer comparações, né? Então eu acho que eu não teria tanta propriedade assim para falar nesse sentido de comparar, né? Tanto comparar São Paulo com o trabalho presencial, né? Como também comparar que cidade que é melhor para você morar, né? Se é melhor você morar em São Paulo, se é melhor você morar em outra cidade. É até um pouco complicado de falar isso porque eu não tenho aquela vivência, né? Tudo bem, eu posso abrir um site aqui, procurar imóveis com piscina e tal, grandes, né? No estilo que eu gosto, em uma cidade do interior, de preferência em condomínio fechado, né? Isso talvez seja uma desvantagem de morar em São Paulo. Você não tem a opção de morar em casas de condomínio. Você tem apartamento, você tem de tudo que é tipo, para todos os gostos e bolsos, né? Mas casa mesmo, casa térrea, né? Que é o que eu gosto mais, ou sobrado que seja. Não tem condomínio de casa em São Paulo. O máximo que você vai encontrar vão ser aqueles com uma casa grudada na outra, né? Você não tem aquele estilo subúrbio americano, que é muito comum até em cidades próximas do interior de São Paulo, como por exemplo Barueri, né? Cotia tem alguns, né? Região da Granja Viana ali. Tem muito na região de Itu, de Sorocaba, né? Eu sei porque eu pesquiso, né? Como é uma coisa assim que eu acho bem legal. Tô sempre pesquisando, sempre olhando, mas até hoje eu continuo em São Paulo aqui, né? E até pelo custo-benefício, né? Antes da pandemia, você morar num condomínio desses, porque eu comecei a trabalhar remotamente antes da pandemia, né? Então, se você olhar aqui, tem um vídeo aí de uns anos atrás, falando não venha morar em São Paulo, que a vida aqui é muito ruim. Esse vídeo foi feito antes da pandemia. E naquela época, você procurar uma casa de condomínio no interior, ela era muito mais barata do que você morar em São Paulo. Era mais barato você morar numa casa de condomínio no interior, condomínio fechado, casa grande, aqueles condomínios espaçados, do que às vezes você morar num apartamento ou mesmo numa casinha de rua aqui em São Paulo, né? Então naquela época era uma realidade totalmente diferente. Só que nos preços atuais, a casa que eu moro aqui, por exemplo, é uma casa que não consideraria um bairro nobre, mas também não é periferia, né? É um bairro intermediário. Tem piscina na garagem aqui grande, tem 4 carros aqui na garagem. Tem 3 quartos, né? E o único defeito que eu diria assim nessa casa é que ela não é num condomínio. Ela é uma casa de rua, só que é uma rua bem tranquila, né? Não é avenida, não é nada. Tem polícia praticamente do lado aqui, bem próximo, né? Um bairro assim ligeiramente seguro. E sai muito mais barato do que uma casa igual hoje num condomínio no interior. Então, nesse ponto, digamos que a pandemia ela foi um fator que corrigiu muito os preços dos imóveis a essa nova realidade, de você poder morar em qualquer lugar, né? E trabalhar remoto, tá certo? Por quê? Para eu morar numa casa igual a que eu moro aqui, em um condomínio fechado do interior aí, menos que seja lá no interiorzão, em outros estados, assim, aí não, aí pode até ser que ache alguma coisa pelo mesmo preço, né? Mas nesses aqui de São Paulo tá custando 4, 5 vezes mais do que eu pago aqui. Então, de certa forma, né, a pandemia, isso que é um negócio muito louco quando a gente acompanha a economia, né? Preços e mercado, porque essas coisas elas mudam muito. Eu dizia lá atrás o quê? São Paulo era muito cara, não fazia sentido. Que no futuro isso iria se valorizar, a moradia do interior, né? A casa de condomínio do interior, em detrimento do rapazinho pequeno, da casa sem garagem, da casa na cidade, vamos dizer assim, né?
E foi exatamente isso que aconteceu. Só que os preços da cidade, obviamente, que eles não caíram. Com a inflação, eles aumentaram, né? Então, aquilo que no interior custava, às vezes, a metade, o mesmo preço de um APzinho aqui em São Paulo, agora ele custa 2, 3, 4, 5 vezes mais, tá certo? E o AP daqui também teve algum pequeno reajuste, mas ele tá mais ou menos na mesma faixa de preço, né? Então, a gente pode dizer que o grosso dessa inflação foi o interior que se valorizou muito. A cidade desvalorizou? Não, porque é muito difícil você baixar preço quando você tem uma inflação alta, né? Em 2 anos de inflação aí, um aluguel que fosse, R$ 1.000, hoje vai estar na casa de 1.200, 1.300, né? O mesmo aluguel. Só que a casa do interior lá, que custava, sei lá, 3, 4 pau, hoje tá 15, 20 mil reais, tá ligado? É muito bizarro isso, né? Então, hoje tá valendo muito a pena morar em São Paulo nesse sentido, que tá ficando relativamente mais barato do que o interior nessa questão, né? Pelo menos nessa parte aí de casa de condomínio, né? Que é uma coisa que faz todo sentido ser mais caro porque é muito melhor, né? A qualidade de vida que você vai ter morando num lugar daquele, você trabalhando ali, se você exerce uma profissão criativa, né? Você de repente sair ali no seu jardim, dar de cara com aquela paisagem bonita, né? Aquelas casas todas padronizadinhas com arquitetura, né? Sem pichação, dependendo do condomínio, sem fios, né? Seu condomínio ali também não entra qualquer um, né? Então não é aquela coisa que você vai sair na rua, já vai dar de cara com um monte de gente, não tem nada disso. Então faz sentido essa casa ser muito mais cara do que uma casa em São Paulo, porque ela é muito melhor, né? É uma experiência melhor. Então digamos que os preços se corrigiram aí nesse período. Isso falando não só de aluguel, mas de compra também, né? Compra aí em Alphaville, eu lembro que você achava casas na casa de 600, 700, 800 mil reais. Hoje você não acha nada lá. Casa velha assim, 1,5 milhão, 1,2 milhões, 2 milhões, 4 milhões. Uma grana assim que vira surreal, né? Tipo, realmente volta a ser aquela coisa muito cara, né? Assim, porra, você vai pagar 5 milhões numa casa, cara, não dá, né? É muito dinheiro, fica muito caro, né? E preços de aluguéis acompanharam essa valorização aí também, e até a ocupação, né? Eu lembro que teve uma época que eu fiz uma pesquisa e era comum você entrar em contato com os anúncios e aquela casa ter acabado de ser alugada, acabado de ser vendida, né? Então, antes você tinha uma disponibilidade maior dessas coisas, né? Agora, no interior já ficou meio que aquele êxodo, né? Aquele êxodo que faz todo sentido, né? Então, eu não fui por causa disso. Então, o principal fator é a família, né? Eu não moro sozinho, eu moro com a família. E é muito difícil você tirar a família do local onde ele viveu. Eu vejo o exemplo da minha mãe, né? Uma luta para tirar minha mãe de onde ela mora, por exemplo, para ela vir morar aqui com a gente, morar perto. Porque ela acostumou lá, tá lá, sei lá quantos anos, 70 anos morando na mesma casa, no mesmo bairro. A pessoa não vai querer sair dali, né? Então, eu acabo ficando por aqui também, tá certo? E, bom, no final das contas, essa questão do preço, né, dos aluguéis hoje, pelo menos nesse mundo de casas, ele tá pau a pau, vamos dizer, com o interior, só que a diferença é que você não vai ter aquele condomínio, né? Então, entrando aqui um pouquinho nessas desvantagens de São Paulo, né, ele vai tá pau a pau, na verdade não, porque já tá mais caro, né? Tá pau a pau, eu diria, talvez com uma casa igual, mas não de condomínio, de rua, alguma coisa assim, né? Mas então esse fator do custo, que antes atraía muito a gente a querer sair de São Paulo, hoje ele já não compensa mais. Hoje você morar em São Paulo já tá valendo a pena. Tá certo que aqui você consegue ter uma coisa bacana, né? Um preço bem mais barato que o interior. É claro que você perde na qualidade, né? Você perde naquilo que você põe o pé na rua. Você já tá na rua, você não tá num condomínio, não tá no entorno ali, que é mais agradável, mas também que adianta, ficar bem mais barato, né? E aí a gente entra no outro ponto, né? Que é o que tá me fazendo gostar mais de São Paulo, principalmente se você trabalha remoto. O grande problema que você tinha antes, né? O que eu reclamava muito antes, que era o grande problema de São Paulo, era a questão do trânsito, tá ligado? Das filas, né? Essa que é a grande questão. Trabalhando remoto, isso daí não existe mais, né? Então, eu não encaro esses problemas de São Paulo de trânsito, que eu acho que é um dos principais, né? Então, e de filas também não, porque agora depois da pandemia, por exemplo, uma fila que eu pegava muito ir no mercado. Porra, hoje eu não vou mais no mercado, eu uso o Corner Shop para trazer comida. Tem outros, né? O Rappi tem o Mercado Livre de supermercado, tem a própria Swift, né, para quem compra carne. Até os próprios açougues de bairro entregam em casa agora. A pandemia ela fez evoluir muito isso, né?
Eu acho que é uma coisa que a pandemia ela deu aquele chacoalho na gente, trouxe esse monte de serviço novo, mas que eles já seriam muito bem-vindos antes, né? Ora, você não tem que pegar um trânsito para ir num mercado, para ir no açougue, pegar uma fila, ficar lá procurando vaga, tudo isso são serviços que eles existiam antes da pandemia, existiam, mas eles não estavam num grau de amadurecimento tão grande quanto está hoje, né? Esses dias a gente fez a conta aqui, fazendo uma compra pelo aplicativo no mercado, né? Tanto no Corner Shop quanto no Mercado Livre. Saía mais barato comprar lá do que ir até o mercado e comprar no mercado, tá ligado? Porque você, no aplicativo, você pode fazer compras em 3, 4, 5 mercados diferentes. Você faz uma lista ali com, sei lá, 100 itens, aí 20 itens de um mercado, 20 de outro, 10 do outro, 30 do outro, né? E aí vão 3, 4 pessoas para você no mercado e pegam as filas, pegam as vagas de estacionamento, pegam o trânsito e traz para você, né? Então você pode comprar o açúcar mais barato no Atacadão, ou você compra o detergente que está mais barato no Carrefour, sei lá, você compra algum tipo de pão que está mais barato em outro mercado. Você faz essa seleção aí pagando sempre o menor preço, e quando você soma, sai infinitamente mais barato do que você ir no mercado, né? Porque às vezes o mercado que tem o pão mais barato, o açúcar é mais caro. O que o açúcar está mais barato, o feijão é mais caro. Então você teria que ir em 3, 4 mercados diferentes, que gastariam tempo assim que realmente eu não tenho esse tempo, né? E mesmo se eu tivesse, eu não gostaria de passar esse tempo em filas, né, de mercado. Então não tem mais... ficou mais eficiente e mais barato, essa que é a verdade, né? Fora os brindes que a gente ganha também, às vezes os caras mandam vinho, manda cerveja, a gente que não bebe não liga pra isso, né? Manda aqueles hambúrguer pra você experimentar, tá tendo algum lançamento novo de alguma coisa, eles mandam um pacote pra você experimentar, né? Às vezes também acontece da pessoa comprar errado, aí eles te estornam o valor, né? Teve vez que o cara entregou um negócio quebrado, tava com uma luzinha quebrada só, e aí eles estornaram o valor inteiro de um massageador com luzinha que a gente tem, né? Então, assim, tem muitas coisas nesse sentido que não existem fora de São Paulo, né? Foi um susto quando eu fui, por exemplo, no Guarujá ainda tinha, né, o aplicativo de entrega. Não tinha tantos igual aqui de mercado, mas tinha um ou outro ali, ainda deu para usar. Mas, por exemplo, Aparecida do Norte não tem nada, tá certo? Itu não tem nada, pelo menos no local que eu fui, né? Até em Santo André não tinha tanta coisa assim, né? Então eu fico imaginando em outras cidades mais do interior, você não vai ter esse tipo de comodidade, que é uma coisa que eu não gostaria, mano, de sair mais pra ir no mercado, tá ligado? De pegar fila, ficar lá no caixa e tal, né? Porque em algumas vezes que eu viajei pro interior e eu fui no mercado durante a viagem, é um parto, você gasta 1 hora lá, né? Porque a gente pensa que no interior é mais vazio, mas, por exemplo, essa vez eu tava, acho que era em Campinas, não, era em Hortolândia, né? Eu fui no mercado lá, no atacadista, eu fiquei lá 1 hora na fila, velho, também. É igual em São Paulo, tá ligado? Tem essa fila no mesmo, todo lugar, estacionamento cheio, tudo cheio, né? Então, de fato, morar em São Paulo hoje, nesse pós-pandemia, com o amadurecimento desse tipo de serviço, né? Faz muito, mas muito sentido mesmo. Um outro exemplo é a BIP, né? É a empresa de saúde doméstica, que você agenda o horário e eles vêm na sua casa de atender. Isso daí não tem, nem no Guarujá tem. Eu já tentei isso em vários locais, nenhum tinha. Só tem em São Paulo, né, por exemplo. Então, essa é a vantagem de São Paulo hoje, né? Porque o preço do aluguel que você vai pagar aqui, pelo menos pegando o exemplo de casas grandes, assim, nesse padrão, né, que eu gosto de morar em casa, não gosto de morar em apartamento. Eu gosto de ter espaço para meus hobbies, para minhas coisas, porque eu fico a maior parte do tempo em casa, tá certo? Então eu gosto de ter uma casa onde eu goste de estar em casa. Então, pelo menos nesse perfil hoje, morar em São Paulo tá saindo menos da metade do que morar em qualquer cidade do interior em casa de condomínio, né? Então isso aí só isso aí já é um argumento que faz valer a pena morar aqui, né? E aí você tem todas essas outras questões, né? Fora, por exemplo, academia. Eu vou numa academia aqui que não tem cidade do interior que tem uma estrutura da que eu malho aqui. Não é caro, tá ligado? Tem piscina, tem parte de musculação, tem parte de aeróbica, tem aulas, tem sala de squash, tem um monte de coisa lá no pacote. Tem estacionamento coberto, tá ligado? Então é uma estrutura assim, né? Muito boa. Aqui em São Paulo você tem mesmo essas estruturas para quê? Tanto de shopping quanto de academia, até hipermercados também tem, né? Para mim, por exemplo, que mesmo trabalhando em casa ou trabalhando presencialmente como eu trabalhava antigamente,
eu sempre usei o carro, tá ligado? Eu nunca gostei de usar transporte coletivo, né? Desde esse aqui, que é um carro mais confortável, mas uma época também eu trabalhava no Tatuapé, há uns 2 anos atrás eu usava essa Brasília, que era o único carro que eu tinha na época. Depois passei a usar o Fusca. Dia de rodízio, né? Eu usava o carro do meu sogro, tá ligado? Então, pra mim, nunca foi uma opção usar transporte coletivo, usar Uber, só em situações muito específicas, né? Assim, porque eu não gosto, essa que é a verdade, né? Você vai falar, ônibus é caro. Esse Fusca aqui, por exemplo, ele tem kit GNV, que antes ficava na Brasília, né? Pra andar num carro desse com GNV, ou mesmo nesse aqui, qualquer carro que você bote GNV, fica mais barato que andar de ônibus, tá ligado? Esse que é o ponto, né? Claro que você tem um gasto a mais com estacionamento, mas, velho, não existe almoço grátis, né? E eu acho que vale muito a pena. Pra mim não faz sentido nenhum não ter carro, não usar o carro, né? No estilo de vida que eu gosto. E mesmo que você queira usar transporte, as opções que você tem em São Paulo vão ser muito melhores do que em qualquer cidade pequena, né? Tem muita gente até que reclama disso, eu fico, caralho, como as pessoas são diferentes umas das outras, né? Porque tem gente que fala, não, é muito ruim morar em Alphaville, aqui você precisa do carro pra tudo. Porra, lógico, tem coisa melhor, tá ligado? Que você entrar, como assim? É ruim isso, né? Você entrar no seu carro, ir num lugar, ir no outro e voltar pro... Isso é a melhor coisa que tem. Essa que é a questão, né? Então, seja você uma pessoa que tem o meu perfil, que gosta de usar carro para tudo, ou seja você uma pessoa que gosta de usar transporte, né? Coletivo, Uber, táxi, essas coisas, São Paulo você vai ter muito mais opções, né? Pensando que você trabalha remoto, tá? Se você trabalhar presencial, esquece. São Paulo é um lixo, a menos que você more do lado do seu local de trabalho. Mas aí você vai pagar o preço que eu pago numa casa com piscina, você vai pagar numa kitnet, dependendo do lugar de São Paulo que você for morar, né? Mais próximo das empresas. Então isso aí hoje em dia não faz sentido, né? Esse vídeo é focado na experiência do trabalho remoto. Mesmo porque seria o ponto onde você teria onde escolher em que cidade você quer morar, né? No trabalho presencial, como eu falei no começo do vídeo, você é obrigado a morar onde tem emprego. Então acabou, né? Então, galera, essa estrutura de São Paulo, né, que você tem, de você ter um local com uma academia com estacionamento, um shopping com estacionamento, hipermercados com estacionamento, embora você não precise ir no mercado, a menos que você queira, né? Isso daí é uma coisa muito legal e que eu falo pra vocês que eu tenho certa dificuldade de encontrar em outros locais, né? Essa coisa de você, por exemplo, tá chovendo, eu entro no meu carro aqui dentro da garagem, a garagem coberta. Eu saio ali no portão, né? O portão abre sozinho, eu saio, eu chego no local, tenho estacionamento também. Às vezes tem lugar que não tem estacionamento coberto, paciência, né? Mas sempre que eu posso, eu faço a escolha pelo local que tem estacionamento coberto, né? Porque é aquilo, mano, a gente que trabalha remoto, a gente não fica refém de horário, né? Isso é uma outra coisa também muito positiva. Então, esses dias mesmo eu fui passar raiva lá na Apple para consertar meu iPhone. Eu fui depois do almoço, tá ligado? Tipo, eu peguei e fui lá, tava vazio o shopping lá, tinha assistência técnica e tal. Entrei, estacionamento, achei vaga, não tive dor de cabeça. Deixei o negócio, voltei, né? Então, é uma coisa assim que se eu trabalhasse seria muito pior a experiência. Porque eu ia ou na noite ou no final de semana, que seria o horário que eu teria que pegar trânsito para chegar lá. Eu teria que achar vaga no estacionamento. Chegando lá, provavelmente já tá lotado de gente, porque todo mundo só tem aquele horário para ir, né? Então o trabalho remoto, ele torna essas coisas que eram negativas de morar em São Paulo, ele as elimina, né? E aí ele traz essas outras coisas bacanas, né? É claro, não é o paraíso na Terra não, tá certo? Tem os problemas de morar em São Paulo, né? Tem, claro que tem. Especialmente o clima, né? Acho que o clima aqui é muito ruim. Muitas vezes você acorda, tá chovendo, tá frio, tá aquele céu escuro, né? Inclusive isso é uma coisa também que não vale tanto a pena você ter uma casa com piscina em São Paulo, a menos que a casa tenha aquecimento na piscina. Eu moro aqui e se eu falar pra você, faz mais de um ano, né? Eu uso essa piscina aí só 1 ou 2 meses por ano que ela fica utilizável. Nos outros meses a água é extremamente gelada, né? Então acaba sendo uma coisa que eu pensaria, né? Se eu fosse alugar uma casa, talvez eu pensaria se eu queria uma casa com piscina ou não. Mesmo porque dá pra ir na academia. A academia tem uma piscina coberta, aquecida lá. Acabou, tá ligado? Eu vontade de nadar, eu vou lá na piscina da academia, porque é muito maior do que a piscina que eu tenho na minha casa. Na minha casa, dou 3 braçadas, já tô do outro lado. Na academia não, a piscina longa, né? Que dá pra eu nadar de frente, nadar de costa, né? Até isso também, a academia, você trabalhando remoto, eu procuro ir no horário que ela tá mais vazia. Eu tiro um horáriozinho ali no meu dia e vou lá e faço meu treino, tá ligado? Piscina vazia, os equipamentos vazios, não preciso pegar fila, né? E ainda assim eu consigo desfrutar dessa estrutura, né? Então, fora a questão de internet, né? Aqui mesmo na minha casa eu tenho 2 internets, tá ligado? Porque uma caiu, eu tenho a outra, né? Eu nunca fico offline, né? Isso é uma herança de logo que eu comecei a trabalhar remoto, porque eu não queria dar desculpa.
Eu sou aquele cara que eu trabalho remoto e eu tô sempre disponível, tô sempre online, eu tô sempre participando quando tem reunião, né? Eu nunca dou uma desculpa, falar, hoje, galera, hoje eu não, minha internet caiu, eu não consigo, né? Não, porque eu tenho duas internets. Por que que eu tenho isso, né? Quando eu vim trabalhar remoto, isso era um extra, era uma coisa assim que não era comum. Então, eu queria fazer de tudo para continuar trabalhando remoto. E aí eu mantive essa estrutura, né? É uma estrutura assim de trabalho sem desculpa, tá ligado? É raro, vai ser muito raro, né? Eu acho que faz 3 anos que eu tô trabalhando remoto. E nesses 3 anos aí, eu acho que eu não faltei um dia. Se eu faltei foi na época da Covid, né? Pode ter sido que eu tenha faltado um dia ou outro. Na época que eu peguei Covid, que eu não sabia se eu ia morrer, pra que eu ia ficar trabalhando se eu morresse, tá ligado? Eu falei, vou pegar um atestadão aqui, ficar uma semana sem trabalhar, repousar, né? Porque vai que eu morro. Pensou você trabalhar e morrer, velho, não receber? É melhor, melhor pegar um atestadão. Mas fora isso, né? Não falta no trabalho, não dou desculpa, não nada. Eu só quero estar online, disponível e trabalhar, né? Então, você tem essas opções, né? De você ter fibra ótica, você ter serviços de várias operadoras diferentes, que é bem legal, né? Às vezes você vai para o interior, você só vai ter internet via satélite, ou vai ter uma empresa só específica. Isso acontece muito, né? Nesses 3 anos eu trabalhei com gente de vários locais do Brasil, e às vezes a pessoa mora no interior, lá só tem uma empresa ou duas de internet, né? Aí caiu, o cara, coitado, fica offline, fica refém do 4G, né? Às vezes não tem um sinal tão bom de 4G na região do interior, né? Então aqui em São Paulo não, eu tenho o 4G no celular, eu tenho duas internet de fibra, eu tenho mais uma internet antiguinha, a SDL, né? Que essa daí é a internet do meu avô, aliás, do meu avô de consideração, né? Do avô da minha esposa. Tem muitas opções, né? Acho que essa que é a grande questão. Quando você não precisa sair de casa no horário de pico, São Paulo se torna um local maravilhoso para você morar. E também tem a questão do local onde você vai morar, né? No local que eu morava antes, realmente estava complicado lá de morar. Era muita questão de poluição sonora, né? Já fica uma dica, se você for escolher uma casa aqui, você está vindo aqui para São Paulo, ou apartamento que seja, evite avenidas, tá certo? Apartamento você acaba sofrendo mais. Principalmente se só tiver o seu apartamento no local que você vai morar. For um prédio isolado. Se você morar num local que tem um monte de prédio em volta, aí não, porque aí os prédios eles meio que abafam o ruído, né? Mas eu já tive a experiência de morar, eu morava no 16º andar, né, no último andar de um prédio, e era só o prédio, assim. Então, galera, meu, você ouvia barulho da moto, parecia que tava passando dentro da sua casa a moto sem escapamento, né? Que é muito comum aqui em São Paulo. Aí você ia ver, a moto tava passando uns 3 quadras para lá, né? Porque não tinha nada na frente, não tinha nenhuma barreira, né? Para poder abafar um pouco o som. Então, essa questão da poluição sonora, né? O que eu fiz aqui, que graças a Deus deu certo, dei sorte, inclusive, né? Porque aquela história, poluição sonora, basta você ter um vizinho que tem hábito de ouvir música alta ou de fazer festas, já era, tá ligado? Já estraga a vizinhança inteira, né? Graças a Deus eu dei sorte de vir para um bairro que é do lado de um colégio militar, né? Tem algumas coisas da polícia, tem também PRF, aqui tem bastante polícia aqui nessa região, então deixa o negócio mais seguro, né? E também é um bairro de idosos, isso ajuda muito, né? Todos os meus vizinhos são idosos, praticamente. Então é muito legal, é um local de muita paz, né? Então quando você for procurar uma casa, né? Procure locais assim, com essas características, evite avenida, lugar que passa ônibus, né? Lugar que tem comércio, essas coisas, porque às vezes, principalmente comércio for bar, né? Isso aí eu acho que não precisa nem falar, né? Bar é um inferno. Porque na hora que você tem que estar acordado, às vezes o bar tá fechado. Na hora que você tá dormindo, o bar tá aberto fazendo barulho, né? Final de semana que você vai descansar, o bar tá lá fazendo barulho. Então, o bar é um tipo de vizinho que você nunca deve ter, né? Especialmente aqui em São Paulo, né? Que você deve evitar, né? Por isso que é bom morar de aluguel. Porque aí você nunca vai ter controle se não vai abrir um bar do lado da sua casa de repente, vai brotar ali um bar. Aí você tem que mudar para outro lugar, né? Essa que é a grande questão. E tem outros tipos de comércio também que fazem barulho, né? Tem rua que passa ônibus, avenida, aliás, né? Que passa ônibus, aquelas avenidas que é em subida, né? Tudo isso é foda, velho. Eu falo isso por experiência própria, né? Então, se você tá vindo, você quer morar aqui em São Paulo trabalhando remotamente, se você conseguir um local assim mais tranquilo, meu, vale demais a pena, porque aí você tem o melhor dos dois mundos. Você tem a tranquilidade que eu buscaria, por exemplo, ou você mesmo no interior, junto com todos os serviços, todas as facilidades de você morar numa cidade grande igual São Paulo, né? Que queira ou não, tem muita facilidade, tem muita vantagem, tem muita coisa boa sim, né? Fora que tem aquelas empresas que eu já recomendaria você fugir, né? Que são aquelas empresas que exigem que você more na mesma cidade onde elas estão.
Se você vier para São Paulo, você vai ter muito mais oportunidade de empresa assim, porque tem várias assim. Mas eu, se fosse você, fugiria dessa cilada. Porque funciona assim, os caras te contratam para trabalhar e ir lá uma vez por mês. Aí quando você vai ver, você tá indo 2 dias por mês. Aí quando você vai ver, você tá indo toda semana. Daqui a pouco você tá trabalhando mais lá na empresa do que na sua casa, né? Então isso daí é uma cilada, uma grande armadilha, né? Empresa boa remota é trabalhar para empresa de outra cidade, de outro estado, de outro país. Quanto mais longe, melhor, porque aí os caras não vão te chamar para ir lá e não vai ter jeito de você ir lá. Se tiver que ir lá um dia, você dá uma boa, dá uma desculpa para não ir e não vai e pronto, né? Remoto tem que ser remoto, né? Essa que é a grande questão. E aí, beleza, fica bacana São Paulo, tá ligado? Foda é que assim, eu não morei em outras cidades também, assim, igual eu morei em São Paulo, né? Então aqui em São Paulo tem experiência para falar, né? Eu não consigo dar uma comparação tão exata, mas tem esses pontos que eu consigo pincelar em comparação com outras cidades que São Paulo leva vantagem, né? E tem esse lado bom que me satisfaz, que me deixa bem feliz de morar aqui, que são esses serviços, são essas coisas aí. E até mesmo o preço, né? Depois da pandemia aí, o tipo de imóvel que eu gosto, né? Principalmente se você também tem esse perfil e gostar de casas maiores, em São Paulo ficou mais barato do que um equivalente em um condomínio do interior. Então por isso que até financeiramente, né? Agora no pós-pandemia tá valendo muito a pena morar aqui em São Paulo, tá certo? Eu não vou dizer para vocês que eu não gostaria não de morar em um interior, alguma coisa assim, eu até gostaria, só que o dinheiro hoje não dá, essa que é a realidade, né? Então além da barreira financeira, que não existia antes, porque o interior era mais barato, também tem a barreira da família, dos costumes, todo mundo tá acostumado aqui e tudo mais. E agora fica essa questão da comodidade também, né? Eu não gostaria de morar no interior, mesmo que fosse o mesmo preço ou mais barato, numa casa de condomínio, se eu não tivesse o serviço, por exemplo, de entrega dos aplicativos de entrega, do Mercado Livre, Corner Shop, até mesmo nos mercados, os açougues, tudo traz as coisas em casa, né? Então isso é uma coisa que facilita demais a vida, né? Aquelas horas que você perderia. Se você for, ó, vamos somar aqui, tá certo? Fazendo uma média geral, né? Porra, você vai no mercado lá que você vai uma vez por semana, você vai gastar 1 hora lá pra achar lugar, andar lá dentro, mais de 1 hora, umas 2 horas pode botar aí, tô pondo 1 hora que tá sendo bonzinho, né? Mais que você faça aí por ano umas 2 consultas no médico, então você vai gastar em cada uma 1 hora e meia, 2 horas, vai. Então, são 1 hora de mercado, né? Por semana, vezes 4 semanas são 4 horas, vezes 12 meses, quanto é que não dá? Dão 48 horas, né? Só no mercado. Aí você coloca mais essas 2 horas de exame, dá 50 horas por ano. Aliás, de consulta, né? Mais 2 horas de exame para você ir e voltar, 52 horas por ano, né? E aí se você colocar mais as 100 horas mais ou menos de deslocamento, 100 horas nada, né? Muito mais. São mais ou menos aí 4 vezes 50, 200, 5 mil horas mais ou menos de deslocamento. Isso aí eu não vou nem contar, né? Vou contar só essas outras coisas. São várias horas que você economiza. São horas que você vai usar ou para dormir mais, ou para estudar, ou para trabalhar um pouquinho mais, fazer uma hora extra e ganhar mais dinheiro, ou para ir na academia, tá ligado? Ou mesmo para viajar, para fazer outras coisas, né? Porque o tempo ele é muito valioso, né? E eu acho que essa que é a grande questão. São Paulo, com o trabalho remoto, ele deixa de ser aquele polo que suga a tua vida, que suga o teu tempo, né? E passa a ser um local onde você consegue economizar tempo se você fizer uso de todas essas facilidades, né? Fora motoboy também, aqui em São Paulo você tem 4, 5 aplicativos de motoboy e as empresas de motoboy do seu bairro, né? Então, por exemplo, minha esposa faz tratamento, ela precisa buscar remédios com frequência no hospital, né? Manda um motoboy, tá ligado? Você precisa, às vezes, comprar um material de construção, você tá com pedreiro na sua casa, manda um motoboy. Fica um pouquinho caro, dependendo da coisa, fica, né? Dependendo 50, 100, 150, 200 reais, dependendo do que for para ser feito, de quanto tempo o motoboy fica lá, né? Então, porque isso é um serviço muito legal também. O motoboy ele pode pegar a fila para você, né? Então, em vez de você perder uma tarde lá numa fila resolvendo alguma coisa, você manda o motoboy lá resolver pra você, né? Isso é legal, tem um preço, tem, mas, mano, é o seu tempo de vida, tá ligado? Quanto que não vale aí 5 horas do seu tempo, velho? Você vai pagar aí, o motoboy às vezes ele faz o serviço pra gente aqui, 150 reais, o cara fica 5 horas lá trabalhando pra gente. Porra, 5 horas, mano, é meio período. Em 5 horas, se eu for dar desculpa no meu trabalho lá, descontar essas horas aí, às vezes sai até mais caro descontar essas horas de trabalho, né?
do que pagar o motoboy. E fora o cansaço, né? O estresse também. E a moto faz em 5 horas. Se eu for de carro, você pode colocar aí mais umas 2 horas, porque a moto não pega trânsito, né? Agora o carro vai pegar trânsito e tudo mais, né? Então são muitas coisas assim dessa parte de terceirização, né? Que fazem São Paulo valer muito a pena se você conseguir desenhar uma vida dessa forma, né? E pagar o preço desses confortos, né? E usar isso de uma maneira para você progredir na carreira, progredir na qualidade de vida e tudo mais, né? Para você poder ter esse estilo de vida que é novo para mim, tá certo? É bem novo para mim. Começou agora da pandemia para cá, essa parte de terceirização, né? Eu era uma pessoa que nem compra eu fazia online por site, porque eu sou ansioso, não aguentava esperar, né? Agora não, agora você pede coisa aí, tem coisa que te entrega em 2 horas na sua casa, né? Entrega no máximo no dia seguinte, entrega no mesmo dia. Então, isso também faz economizar uma grana do caramba, porque às vezes você vai na loja ali comprar um negócio, eu ia antes da pandemia, né? Além do tempo que você gasta, do deslocamento, da gasolina, às vezes até estacionamento você tem que pagar do shopping, você ainda pagava um preço mais alto para comprar lá na loja, né? Agora você consegue comprar o menor preço entregando rápido. Então eu acho que isso aí, ó, são sinais muito bons, né? Porque quando algo é disruptado, né? É isso que acontece. Aquele produto ou serviço, eles não se torna apenas melhor e não se torna apenas mais barato, ele se torna melhor e mais barato, tá certo? E mais rápido, por exemplo, no caso das entregas, né? Então hoje esses aplicativos de mercado eles estão assim, eles são mais baratos, são mais rápidos do que ir lá e comprar as coisas, né? Citar esse exemplo de você montar a sua lista de compras em 3, 4 mercados diferentes, né? Imagina você indo em 3, 4 mercados, quantas horas você vai gastar? Digamos que seja 1 hora por cada mercado, são 4 horas, como eu falei, né? Se você tiver 4 pessoas fazendo compras nesses 4 mercados para você, é 1 hora. Então, fica mais barato do que você fazer essa compra, fica mais rápido, né? Assim como o exemplo do motoboy também, né? Enfim, galera, é isso, né? Acho que esse é o meu testemunho, pelo menos hoje, 2022, quando eu tô gravando esse vídeo, na atual situação de preços, de tudo que a gente tem. Morar em São Paulo, surpreendentemente, mesmo trabalhando remoto, está sendo aí a melhor opção para mim, tá certo? Por causa de todas essas facilidades que a gente adota, né? É claro, para você ter esse nível de qualidade, de você conseguir viver dessa forma, você precisa, não é nem o custo, né? Porque o custo ele é mais ou menos parecido, mas você precisa conhecer essas ferramentas, né? Conhecer esses aplicativos, saber, simplesmente saber que dá para fazer isso, tá certo? Muita gente que eu conto essas coisas que eu faço, dessa forma que eu faço, fica surpresa, tipo, e eu mesmo fiquei surpreso, falei, pô, eu não sabia que era possível fazer isso, tá ligado? E talvez não fosse mesmo há alguns anos atrás, porque não existia, né? Por exemplo, tem aqui no canal o vídeo, né? Eu fiz um eletrocardiograma sem sair de casa. Aqui em São Paulo você tem empresas para isso, né? O cara vem, você marca, ele vem aqui com os equipamentos. Fiz raio-x sem sair de casa, o cara traz a máquina de raio-x. Fora medicamentos, né? Consulta pelo celular. Então, isso aí, mano, só tem aqui em São Paulo, velho. E é muito bom, mano. É muito bom, velho. É bom demais você eliminar essa parte ruim, né? Que São Paulo é terrível se você tiver que se deslocar. Qualquer coisinha que você vai fazer em São Paulo, você precisa reservar pelo menos 1 hora, né? De 1 hora para mais. Então, se você não precisa sair, você terceiriza esse tempo aí e paga pela hora para alguém fazer isso para você, é a melhor coisa que existe, porque até a sua capacidade de gerar mais dinheiro aumenta, né? Porque, ora, se você não vai dar desculpa no trabalho, não vai ficar faltando, não vai ficar pegando atestado, não vai ficar tendo desconto no seu salário ali, às vezes vai até trabalhar um pouco mais, você acaba tendo que pagar essas coisas, que você pague mais por elas do que você mesmo fazer, mas também esse tempo você compensa ele com valor, né? Você pode gerar uma receita maior no seu trabalho, você pode ter uma disponibilidade de tempo maior para fazer coisas, né? E, bom, sei lá, galera, eu acho que, ó, só tem que dar um joinha para São Paulo aí e ver como é que o mundo pode mudar, né? E eu fico até assustado, né? Porque daqui a 2 anos pode estar tudo diferente também, né? Como há 2 anos atrás era tudo tão pior, hoje está tão melhor, nada impede que daqui a 2 anos esteja tudo pior, mas eu não sei. A gente não sabe, né, mano? Deixa o mundão rodar, deixa a vida rolar e ver o que vai acontecer. Mas falo para vocês, no dia de hoje, morar em São Paulo, trabalhando remotamente, está sendo uma experiência muito boa e tá valendo bastante a pena.